aquele, aquela, aquilo e suas flexões. Escutamos aquele CD da banda Sujeito Simples. Escutamos aquele CD da banda Sujeito Simples. Usa-se crase quando eu vou à Bahia, pois quando eu volto da Bahia. Não usa-se crase quando eu vou a São Paulo, pois quando eu volto de São Paulo. 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 A casa é proibida. A casa é proibida na ligação de palavras repetidas. Frente a frente. A casa é proibida diante de palavras masculinas. Carolina saiu a pé. A casa é proibida diante de verbos. Esse filme. Está disposto a colaborar. A frase é proibida diante dos pronomes relativos. Já eu já fiquei. A frase é proibida diante de pronomes indefinidos. A tudo, a nada. A frase é proibida diante de pronomes pessoais. A professora dirigiu-se a ela. O camarada dirigiu-se a mim. O advogado dirigiu-se a Vossa Excelência. Lembrando as instruções. É facultativa após a preposição até. Fátima correu até a praia. É facultativa diante de nomes de pessoas femininas. Helena dirigiu-se a Maria. Ocorre crase e locuções prepositivas formadas Já são 19h30. locuções conjuntivas formadas por palavras femininas. Tipo aqui tem locuções adverbiais formadas por palavras femininas. Essa pausa dá pra música, não sei se vocês não sair. Essa pausa aí. O advérbio é a palavra invariável. Onde fica o Na verbo? música, não pensa X. Boa noite, gente linda. Já já iremos começar a live. Estou aguardando vocês entrarem. Quais são as dúvidas, sugestões? Já podem ir deixando nos comentários. Como foi o dia de vocês? Vou deixar a música rolando, tá? Prestem atenção na letra da música. Crase é a fusão de duas vogais semelhantes. A crase é obrigatória quando ocorre a combinação da preposição.
Obrigada pelos corações, gente linda. Preposição A com as locuções a qual ou as quais substitua a palavra feminina por uma masculina. A moça a qual me referi é brasileira. O moço ao qual me referi é brasileiro. Havia frase se aparecer ao ou aos na combinação. Preposição a com pronome demonstrativo ao as substitua a palavra feminina por uma masculina. A blusa é igual a de minha professora. Boa noite novamente. Vamos começar oficialmente a nossa live. Como foi o dia de vocês? Kathleen? Então, não é uma paródia, Kathleen. É uma música mesmo. O nome da banda é Sujeito Simples. Todas as letras dele falam sobre aspectos gramaticais, ou seja, ensinam a língua portuguesa, conforme a gramática normativa. Ou seja, essa música que eu deixei aqui foi sobre crase, que será o tema da aula de hoje, da live de hoje também. Quase que acertou. Super indico que não algum tempo vago vocês escutem mais sobre essa banda. Gosto muito das letras e passei a utilizar em sala de aula também. Deu para entender um pouco da letra? O áudio está bom? Como estão me ouvindo, hein? Oi, Neuza, lembro, Neuza. Seu segundo nome é Kathleen, correto? Ou é só o nome da rede social? Como é que vocês estão? Como é que você tá, Neuza? Ah, que bom, Neuza, que está ótimo. Fico feliz. Continue sendo uma menina dedicada aos estudos. Então vamos começar. O que vocês lembram sobre crase? Vocês usam a crase corretamente na escrita de vocês? Contem-me tudo, não escondam nada. Ou tem dificuldades em usar crase? Lembrando que a crase é o uso indicativo do acento grave. O acento grave é o contrário do acento agudo. Obrigada pelos corações. Não esqueçam, podem deixar suas dúvidas, sugestões, tá bom? E se eu não der tempo de falar ainda nessa live, pode ser tema de um próximo card que eu postar, ou tema de um próximo vídeo. Eu atenderei aos pedidos. Então vamos começar. O tema de hoje, para quem ainda não entendeu, é sobre crase. Vocês usam a crase corretamente nas produções textuais de vocês? Se não sabiam até agora.
Aprenderão comigo, professora Gerce Rosa, live. Então, vocês sabiam que a palavra crase vem do grego crasis, que significa mistura, fusão, da contração a com a preposição a, ou seja, há uma mistura aí de duas vogais, das vogais a. Uma tem como classificação artigo e a outra preposição. Juntando as duas, que formamos o fenômeno da crase. E a partir disso eu tenho que usar o a e o acento indicativo de crase, que é o acento grave. Lembrando que o acento grave não é o contrário do agudo, tá bom? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, por exemplo, o acento grave indicativo da crase sempre será usado que o termo regente exigir a preposição e o termo regido admitir o artigo feminino anteposto. Ou seja, se a palavra exigir a crase, eu devo colocá-la. Mas temos algumas regras específicas que aprenderemos ao longo desta live, tá bom? Por exemplo, eu falei da fusão da preposição a com o artigo feminino. Quais são os artigos femininos? Não temos o a e o ais, por exemplo? Então, fomos à cidade e assistimos às festas. Esse a e esse ais são com acento indicativo de crase, o acento grave. Por quê? Porque a palavra aí exigiu. Ocorreu uma fusão do artigo com a preposição. Fui à cidade. Dá para entender implicitamente, rapidamente, que eu falei 2A subentendido? Fui à cidade. Este é um macete para ter certeza que o uso do acento grave está pedindo que use. Então, fui à cidade e assistimos às festas. Nesses dois casos, eu uso a crase, tá bom? Bonitos e bonitas. Outro caso é com o pronome demonstrativo. Por exemplo, chamou as filhas e entregou a chave à mais velha. Esse aí, a chave à mais velha, esse aí é um pronome, tá bom? Não é um artigo. Nesse caso, eu também uso a crase. Perceba, entregou a chave à mais velha. Então, subentendeu que eu usei 2 A's ao mesmo tempo? Eu sempre falo aos meus alunos que, para não ter dúvida, perceba se você, corriqueiramente, sem querer querendo, acabou falando 2 A's. Então, deu a chave à mais velha, perceba que eu me delonguei nesse A. Então, significa que houve a fusão. Houve aí que, com certeza, eu tenho que usar a crase. E também o inicial daqueles pronomes. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Por exemplo, refiro-me a aquela foto. Esse aquela aí, esse pronome aí, é com crase. Sim, bonitas e bonitas. Se ainda não usam, passam a usar. Tá bom? Então, refiro-me a aquela foto. Esse aquela aí é com acento grave. No primeiro A inicial, obviamente. Estão entendendo? Sim, sim. Gosto desse advérbio de afirmação. Sim. É importante que a crase use alguns casos específicos. Casos são os casos ditos obrigatórios. Quais são os casos? Gravem assim, através do mnemônico. Lembrando que mnemônico é uma técnica para memorizar mais rápido. Logo, obter o aprendizado de forma eficiente. Então, é assim, LP
LC, LA. Vamos com calma. Um LP, LC, LA. E VTR mais PF. Ergesse, professora Ergesse, não entendi nada. Expliquei de novo. Vou explicar, sim, senhoras e senhores. Assim, ó. O LP equivale a locuções prepositivas. O LC equivale a locuções conjuntivas. O LA a locuções adverbiais. E VTR mais PF significa o quê? Verbo ou termo regente mais palavra feminina. Então, voltando, quais são os casos que é obrigatório o uso da crase? LP, LC, LA, VTR mais PF. Anotem aí, LP, LC, LA, VTR mais PF. Vou explicar detalhadamente, tá bom? LP, como eu falei anteriormente, equivale a locuções prepositivas. Então, quando estamos diante de locuções prepositivas, nós vamos usar a crase. Por exemplo, ficou parado à espera. Esse à espera aí é uma locução prepositiva. Então, nesses casos de locuções prepositivas, vou usar. Obrigada, Neuza. Meu objetivo é esse: tentar falar e que todos entendam através da metodologia que eu uso. Saudades também. Lembro que você é uma ótima menina em termos de comportamento e dedicada aos estudos. Continue assim, lutando pelos seus sonhos. Aí, continuando, falei da LP, que são as locuções prepositivas, não é? Agora vamos para LC. LC equivale ao quê? Locuções conjuntivas. Então, diante de locuções conjuntivas, eu também vou usar a crase. Por exemplo, à medida que contava, ficava mais perto. Esse à medida que, esse a aí, é uma locução conjuntiva. Então, crase, senhoritas e senhores. E o LA? Lembra o que é LA? Locução adverbial. Detalhando que locução adverbial sempre são aquelas femininas. Um detalhe que eu vou contar para vocês. A crase não gosta de homem. A crase gosta tudo relativo ao gênero feminino, tá bom? Então, locuções adverbiais femininas também eu vou usar crase. Por exemplo, às vezes, à toa. Então, sempre que usar às vezes, que é uma locução adverbial feminina, coloque um acento grave, por favor, tá? Vamos usar crase corretamente na nossa escrita. E por último, caso obrigatório da crase, o VTR mais PF. Oxe, o que significa? Vamos com calma. O VTR é um ou outro. Por exemplo, ambos os casos podem usar. V é de verbo, TR, termo regente. Ou seja, se eu tiver um verbo ou um termo regente mais palavra feminina, detalhe, a crase gosta de mulher, repetindo. Verbo, termo regente mais palavra feminina, provavelmente você vai usar crase sim, senhores. Por exemplo, a loja ficava à esquerda. Esse à esquerda é com crase. Qual é a palavra anterior ao a? Ficava. Ficava não é verbo? Eu disse que verbo ou termo regente mais palavra feminina, não é? Então, exemplo. A loja ficava à esquerda. Ficava verbo. E esquerda não é uma palavra feminina? Então, enquadra-se na nossa regra. VTR mais PF, eu vou usar a crase. Tá bom? Entenderam através desse macete de LP, LC, LA, VTR mais PF? É compridinho, sim. Mas acho muito mais fácil memorizar lembrando dessas letras iniciais e complementando-as lá no caderno, na hora da avaliação, na hora
da vida e aplicá-la, não é? Porque são muitas as regras que a nossa gramática normativa tem, não é? Então vamos tentar entendê-las, colocá-las em prática. Tá bom? E pronto. Existem uns professores de português que eu também super indico para vocês, tá bom? Eu acho que devemos valorizar os colegas, não é concorrência, há público para todos. E o professor Pablo Jamilke, eu assisti a um dos vídeos dele em que ele apresenta 10 mandamentos da crase. E eu gostei muito. Quer dizer, ele apresenta mais de 10. Hoje só trouxe 10, tá? Falando a verdade. E eu gostei muito porque eu posso usar em minhas aulas. E os meus alunos gostarem muito. Porque os adolescentes têm um pouco de, vamos dizer, resistência em aprender a língua portuguesa, não é, Neuza? Então, trazer um modo mais fácil, mais lúdico, com certeza é um método eficiente para trabalhar em sala de aula, concordam? Aí assim, ele apresenta 10 mandamentos da crase. Eu vou ler e vou explicar para vocês. Concordou, Neuza? Verdade. Então, primeiro mandamento, ele fala assim. Esses 10 mandamentos se referem à crase, tá bom, gente? Continuando o mesmo assunto, não iremos fugir. O primeiro mandamento é assim. Pronome. Diante do pronome, crase passa fome. Gostaram? Engraçado, não é? Então, diante de pronome, crase passa fome. Ou seja, na maioria dos casos de pronome, a crase não se usa. Agora, o único caso que é opcional é diante de pronome possessivo singular no feminino. Por exemplo, estava à sua espera. Sua aí é um pronome possessivo. Lembra que pronome é aquilo que age em prol de um nome, substituindo? E que possessivo é a ideia de posse? Estão lembrados, não é? Por favor. Então, estava à sua espera. Esse aí é com crase, mas é opcional. Então, tudo que é opcional, se você colocar ou não colocar, não deixará de estar errado ou certo. Não é? Então, diante de pronome, crase passa fome. Ou seja, na maioria das vezes, crase não gosta de pronome, não vai combinar com pronome. Tá bom? Segundo mandamento. Diante de masculino, crase é pepino. Lembra que eu falei anteriormente que crase não gosta de homem? Então, diante de palavra masculina, jamais eu vou usar crase. Jamais. Por exemplo, não assisto a filmes de terror. Verdade, gente. Ou seja, filmes é um substantivo masculino, correto? Os filmes. É masculino, sim, senhores. Então, não existe crase nesse ar que eu coloquei na frente de filmes. Ô, Neuza, não fale que português é uma língua muito chata, não, menina. É uma língua difícil, tem muitas regras, mas com dedicação, que eu sei que vocês têm, que eu sei que você tem, Neuza, vamos aprender sim. E espero que aprendam comigo. Continuando. O segundo mandamento foi que crase não gosta do masculino. Então, diante de palavras masculinas, substantivos masculinos, eu não usarei crase. Neuza, conforme que você está escrevendo, mude o tempo verbal. Você está falando no presente. Eu não gosto de português. Mude para o passado. Eu não gostava de português antes de assistir às lives de Ergécia Rosa. Então, deixe esse verbo para o passado, tá bom? Porque no presente você gosta e no futuro vai passar a amar mais ainda. Eu profetizo, tá bom? Terceiro mandamento. Diante de ação, crase é marcação. Diante de ação, crase é marcação. Ninguém gosta de ser marcado, não é?
E a ação lembra o quê? Ação lembra verbo. Lembram que verbo é aquela classe de palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza? Então, crase não gosta de verbo. Então, se você vê um verbinho ali do lado, não use crase, tá bom? Quarto mandamento. Palavras repetidas, a crase é proibida. Ou seja, palavras repetidas não é necessária, não precisa de crase, tá bom, gente? Tomar um remédio gota a gota. Gota a gota são palavras repetidas. No meio eu tenho ar, não é? Então, não usem crase diante de palavras repetidas. Muito fácil essa regra, não é? Quinto mandamento da crase. Diante de numeral, crase faz mal. Ou seja, referentes às numerais, você não precisa usar crase, a não ser indicativo de horas, tá bom? Por exemplo, começaremos às 19h30, às 20. Então, indicativo de horas, usem crase, por favor, tá? O sexto mandamento tem a ver com o que eu acabei de falar. Vou acabar repetindo somente para enfatizar e para que vocês entendam. Estou falando rápido, gente. Os mandamentos, estão entendendo? Fiquem ligadinhos. Para quem chegou agora, bem-vindos. E estamos falando dos mandamentos da crase, tá bom? Obrigada, Joave. Espero que você esteja entendendo e aplique na sua escrita. Não deixe de usar a crase. Boa noite, Julice. Como é que vocês estão? Espero que esteja aprendendo muito comigo. Sexto mandamento, perdão. Quando houver hora, crase sem demora. Ou seja, tem hora, use crase. Saio às 18 horas. Então, temos aí o indicativo de horas. Então, use crase. Ah, entendi, Zânia Egípcia. Muito obrigada. Também colega de português. Bem-vinda, colega. Pode também dar suas contribuições, já que é uma conhecedora da língua também. Ah, obrigada pelos adjetivos simpática e divertida. Aprender a língua de forma humorada é bem melhor, não é? Sétimo mandamento. Palavra determinada, crase liberada. Ou seja, a crase gosta de palavras determinadas especificadas. Como assim palavras especificadas? Por exemplo, diante das palavras casa, terra, distância, por exemplo. Se for especificado, usa crase. Se não for, não usa. Tá. Mas como assim especificada? Não entendi, professora Jessie. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Voltaremos à casa de Maria. Voltaremos à casa de Maria. Depois desse a tem casa. E depois de casa de Maria, eu especifiquei a casa que eu irei. Ou seja, casa aí veio especificada. Então, antes de casa, irei à casa, usa-se crase com certeza. A mesma coisa de distância. Se distância for especificada, coloque crase também. Como assim especificada? Você detalhar qual é essa distância. Ah, a minha casa fica a 10 metros. A distância é de 10 metros. Eu especifiquei a quilometragem, correto? Então, se for casa, terra, distância especificadas, com certeza coloquem a crase. Tá bom? Próximo mandamento. Ah, esse é um macete bem divulgado entre os professores de português, que é assim, ó. Voar, volto dar, crasear. Voar, volto de, crase pra quê? Como assim? Ó, a regra é trocar para ter certeza que eu uso a crase. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Quando eu digo vou à Bahia, correto? Usamos crase. Mas como é que eu vou ter certeza que eu uso crase mesmo? Troque por dar. Se o dar se incluir certinho, então a crase lá no ar sozinha tá certo. Ou seja,
Vou à Bahia. Volto da Bahia, correto? Então, o da se incluiu, o ar com crase, tá certo. Agora, se eu digo que vou a Paris, queria eu, mas não nesse período de quarentena e isolamento. Vou a Paris, volto de Paris. Ó, eu mudei a preposição, gente. Eu não usei da, eu usei de. Então, vou a, volto de, crase para quê? Então, se eu trocar e incluir o de, crase não precisa. Então, vou a Paris, não precisa de crase. Tranquilo? Agora, vou a, volto da, crase a. É um ótimo macete. Bem divulgado e fácil de ser aplicado. Melhor. Temos também, para terminar, palavra indefinida, crase está perdida. Ou seja, diante de palavras indefinidas, porque eu não defino exatamente a minha fala, ou então diante de pronomes indefinidos que dão a ideia de algo vago, por exemplo, também tem essa classificação de definidos, eu não preciso de crase. Tá bom? E aí, gostaram? Entenderam a crase? Oi, Joás. Maridão participando da live. Obrigada. Você citou o exemplo. Ela foi à casa do seu sogro no ano passado. Você especificou casa. Você disse que foi à casa do seu sogro. Então, neste caso, usamos crase sim. Porque a casa veio especificada. Se não fosse especificada, eu não usaria. Tá bom? Eu acabei de explicar na pergunta. Oi, Josiane, bem-vinda, é minha fã, Muito obrigada pela parte que me toca. E aí, tá chegando agora, bem-vinda? Pode deixar aí suas dúvidas, tá bom? Nós acabamos de entender o uso da crase, que é o uso indicativo do acento grave. Deixe suas dúvidas. Quais são as dúvidas, sugestões que vocês querem entender, aprender mais? Ó, vou colocar novamente a música crase da banda Sujeito Simples e irei também trabalhar letra. A letra resume todo o assunto, é ótimo para trabalhar em sala de aula, porque temos pouco tempo, não é? É assim, ó. O nome da música é Crase 1. Desculpa aí, viu, pelo vídeo pausado. A internet não quer colaborar. Exatamente, Isane. A junção da preposição a com o artigo a. Você também é professora de português, que você me disse. Pode dar suas contribuições também. Ó, a música super indico para vocês. Obrigada, Joyce. Foi a casa, exige o artigo a. Sim, exige o artigo a. Para ir usar crase, é necessário que essa casa venha especificada. Casa de alguém, tem que especificar essa casa. Essa casa. Só vou usar crase diante desse caso da casa se ela vier especificada, tá? Aí a música, eu vou soltar para vocês escutarem. E vamos analisar a letra também. Crase é
Estão escutando? A crase é obrigatória quando ocorre a combinação da preposição a com o artigo definido feminino as. Para saber se haverá crase, substitua a palavra feminina por uma masculina. Ele enviou uma carta ao secretária. Ele enviou uma carta ao secretário. Estão escutando a música? Crase se aparecerá na combinação. Preposição a com as locuções a qual ou as quais substitua a palavra feminina por uma masculina. A moça a qual me referi é brasileira. O moço ao qual me referi é brasileiro. Haverá crase se aparecer ao ou aos na combinação. Preposição a com pronome demonstrativo ao as. Substitua a palavra feminina por uma masculina. A blusa é igual a de minha professora. O casaco é igual ao de minha professora. Haverá crase se aparecer ao ou aos na combinação. O áudio da música, por favor. Preposição a com os pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo. E suas flexões. Escutamos aquele CD da banda Sujeito Simples. Escutamos aquele CD da banda Sujeito Simples. Usa-se crase quando eu vou à Bahia, pois quando eu volto da Bahia. Não usa-se crase quando eu vou a São Paulo, pois quando eu volto de São Paulo. 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 Ah, a música já acabou. Gostaram da música? Vamos analisá-la. A letra está disponível, tá certo? Vocês podem pesquisar. Letra, crase, banda, sujeito simples. Assim, ó. Os primeiros versos da música. Crase é a fusão de duas vogais semelhantes. Não é? Não falamos que é a fusão do artigo a com a preposição a? A crase é obrigatória quando ocorre a combinação da preposição a com o artigo definido feminino a ou as. Para saber se haverá crase, substitua a palavra feminina por uma masculina. Essa tática eu não citei. Então, tá vendo como foi bom revisar a nossa live através da música? A música é um ótimo recurso para aprender a fixar. Aí, continuando. Para saber se haverá crase, substitua a palavra feminina por uma masculina. Como assim? Por exemplo, ele enviou uma carta à secretária.
A secretária é uma palavra feminina. Eu coloco crase. Mas aí eu posso ficar na dúvida: será que eu uso crase ou não? Troque secretária, que é uma palavra feminina, por uma masculina, que dá para ser secretário, correto? Então, mudando, eu colocaria como: ele enviou uma carta ao secretário. No lugar do a, foi o ao, perdão, correto? Então, se na mudança você trocou o substantivo feminino por um substantivo masculino e o ao entrou na frente, então com certeza haverá crase, tá bom? Então, ele viu uma carta à secretária, tem crase sim, senhores. Porque através do macete da troca de trocar por um substantivo masculino, entrou o ao na frente. Então, crase, sim. Aí, haverá crases se aparecer ao ou aos na combinação. A letra é maravilhosa. Ensina a gramática do início ao fim. Amo essa banda, Sujeito Simples. Escutem o CD, está disponível nas plataformas digitais gratuitamente. Continuando. Substitua a palavra feminina por uma masculina, né? Já falamos. Preposição a com as locuções a qual ou as quais. Substitua a palavra feminina por uma masculina. A moça a qual me referi é brasileira. Eu troquei a qual, não é? E moça. Vamos trocar por tudo no masculino. O moço ao qual me referi é brasileiro. O moço ao qual me referi. Troquei moça por moço, substantivo feminino por um masculino, e no lugar do a entrou o ao. Então, nesse a qual da moça, usa-se a crase. Já entenderam como se faz a troca? Então, haverá crase porque apareceu o ao. Então, a moça a qual me refiro é brasileira. Esse a qual, esse aí, vem com crase. Aí vem, continuando os versos, os próximos versos da mesma música. Preposição a com pronome demonstrativo a ou as. Eu falei no início da live. Só consertar o fone aqui, tá? Mesma regra. Substitua a palavra feminina por uma masculina. A blusa é igual a de minha professora. A blusa é igual a de minha professora. O casaco é igual ao de minha professora. Então, houve crase, porque trocando blusa feminino, casaco masculino, quando eu troquei para masculino, entrou o ao, não foi? Estão entendendo? Interajam, por gentileza. Aí vem. Escutamos aquele CD da banda Sujeito Simples. Na própria letra eles citam o nome da banda deles. Então, escutamos aquele CD. Esse aquele tem crase. Viu, povo? Tem crase nesse aquele. Aí vem retomando aquela dica que eu falei. Usa-se crase, eu vou à Bahia. Pois quando eu volto da Bahia. Então, volto da, crase a. Tá? Vou a Fortaleza, volto de Fortaleza. Não houve o dar, não é? Então, não uso crase. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Então, se você trocar por um masculino, outra palavra, e não entrar o ao, e se você trocar, não entrar o da, não tem crase, tá? Bem-vinda, Ana.
Gostaram da música? Essa música é crase 1, porque existe outra crase também, a crase número 2. Querem escutar? Pode deixar as dúvidas, sugestões. Estão entendendo, não estão entendendo, tá bom? Podem deixar pautas, temas para as próximas lives, vídeos. A casa é proibida. A casa é proibida. A casa é proibida. A casa é proibida na ligação de palavras repetidas. Cara a cara, frente a frente. A casa é proibida diante de palavras masculinas. Carolina saiu a pé. A casa é proibida diante de verbos. Ele está disposto a colaborar. A casa é proibida diante dos pronomes relativos. Já gay. A casa é proibida diante de pronomes indefinidos. A tudo, a nada. A casa é proibida diante de pronomes pessoais. A professora dirigiu-se a ela. O camarada dirigiu-se a mim. O advogado dirigiu-se a Vossa Excelência. Lembrando as exceções, o senhor e senhorita. É facultativa. É facultativa. É facultativa após a preposição até. Fátima correu até a praia. É facultativa diante de nomes de pessoas femininas. Helena dirigiu-se a Maria. Ocorre crase e locuções prepositivas formadas por palavras femininas frente de locuções conjuntivas formadas por palavras femininas de locuções adverbiais formadas por palavras femininas frentes à frente. Grave! E aí, gostaram da música? Essa é crase 2, também da banda Sujeito Simples. Escutamos anteriormente crase 1 e esta é crase 2. E aí, vocês estão ligados no sorteio? Estão lembrados? Confiram lá no feed a foto oficial do sorteio, com a correção detalhadíssima de 3 redações. O ganhador ou ganhadora receberá por mim 3 redações corrigidas, conforme o seu objetivo. Se é para o Enem, nós vamos pensar nas 5 competências que são analisadas a fim de alcançar o tão sonhado 1000. Para concursos, conforme a banca FCC, FGV, ou para vestibulares, como a Universidade do Estado da Bahia. Então, fiquem ligados no sorteio, incluam mais pessoas nos comentários. E não deixe de curtir, tá bom? As regras estão descritas logo abaixo da imagem. E também, você já conhece o meu canal no YouTube? É Gerce Rosa. Se ainda você não segue, vai lá, segue, dá uma curtida nos vídeos, um joinha, tá bom? E ativa o sininho para receber as minhas notificações. Toda semana eu posto vídeos, fique ligado, tá bom? Já conhecem? Me acompanhem pelas redes sociais. É Gerce Rosa, tá bom?
E aí? Perceberam logo no início da música? Tá assim, ó. A crase é proibida na ligação de palavras repetidas. Ou seja, porque a gente está retomando o que a gente já falou. Palavras repetidas não precisa de crase, tá bom? Ou seja, cara a cara, frente a frente. A crase é proibida diante de palavras masculinas. Carolina saiu a pé. Pé não é um substantivo masculino, o pé? Então, neste caso, eu não vou usar crase, tá bom? Diante de verbos, como eu falei, a crase não gosta de homem e nem de verbo, tá bom? Então, por exemplo, ele está disposto a colaborar. Colaborar não é o verbo? Então, esse a que está na frente do verbo, não há necessidade nenhuma de pôr crase. Estaria errado se eu colocasse, tá bom? Diante de pronomes relativos. Lembra que um dos 10 mandamentos é que diante de pronome crase passa fome? Então, pronome relativo como cuja, cujas e quem, não há necessidade de crase. Diante de pronomes indefinidos como a tudo, nada, também não precisa de crase. A crase é proibida diante de pronomes pessoais. Por exemplo, a professora dirigiu-se a ela. Ela é um pronome pessoal do caso reto, não é? Que indica o sujeito, as pessoas do discurso. Não precisa de crase, tá bom? Diante de pronome pessoal. O camarada dirigiu-se a mim. Também, esse pronome mim, não precisa. O advogado dirigiu-se a Vossa Excelência. Nós temos aí um pronome de tratamento, também sem crase. Estamos falando aqui casos proibidos, tá bom? E lembrando, as exceções. Toda a nossa língua tem várias exceções, é cada assunto que estudamos. Então, as exceções de senhora e senhorita, tá? Agora, é facultativa em alguns casos, ou seja, opcional. Se colocar ou não colocar, não estará errado e nem certo. É opcional. Por exemplo, após a preposição até. Fátima correu até a praia. É opcional. Quer colocar? Põe. Não quer? Não põe. Tá bom? Vocês colocariam nos casos facultativos. Vocês preferem ou não colocar? Responda, por gentileza. Agora, obrigatoriamente, para finalizar, a música diz. Vamos relembrar o nosso LP, LC e LA que falamos lá no início. Que diante de locuções prepositivas, diante de locuções adverbiais femininas e diante de locuções conjuntivas, usamos a crase, não é? Então, locuções prepositivas formadas por palavras femininas, à frente de, põe crase, tá? Em locuções conjuntivas formadas por palavras femininas, à medida que, põe crase, tá? E em locuções adverbiais formadas por palavras femininas, às vezes, à noite. Josiane, você usou o advérbio de negação? Não. Esse não refere-se a quê? Eu faço tantas perguntas que eu até acabo me esquecendo. O seu advérbio de negação refere-se a qual pergunta? Explica aí pra gente. Obrigada, cunhadinha. E aí, retomando o que eu falei, super indico que vocês escutem a música, as músicas, quer dizer, não é? Da banda Sujeito Simples. Dá pra aprender muito da gramática de uma forma bem engraçada. E aí, gostaram da live de hoje? Ela está perto de concluir. Bem-vindo, Alisson.
Bem-vinda, Ana. Ah, José, é porque as lives têm um período estimado para início e conclusão, que são de 60 minutos, se eu não estou equivocada. Eu creio que já está perto de chegar aos 60 minutos. Mas se tiver dúvidas, já posso deixar aqui anotado para um próximo vídeo ou uma live temática. Vocês desejam live qual dia agora e qual horário? Responda, por gentileza. Amanhã pela tarde. Digite aí nos comentários. Quer live qual dia e qual o melhor horário para a agenda de vocês? Vocês querem live amanhã ou não? Respondem, por gentileza. Eu vou te dizer uma coisa. Parabéns, você foi a melhor live que você já fez. Sabe o que aconteceu? Tem delay. Eu não sabia, existe delay. Eu fico a perguntar a você, você demorou muito pra me responder. Eu não perguntei de novo. A minha resposta, ela respondeu. Entendeu? Então, as pessoas não estão saindo da sua live. Demora de conectar. Entendeu? Então, bastante paciência, bastante. Cadê vocês, amores? Estou com saudades. Vou finalizar a live, tá bom? A pergunta que eu fiz pra você, tá? Eu peguei na internet. Um beijo no coração de vocês. Boa noite, um ótimo sábado e um ótimo final de semana. Falei errado, é.